Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Chinesa. A gente pode dividir a Revolução Chinesa, basicamente, em três fases. A primeira grande fase é aquela que começa ali no século XIX, com o break-up da China, com a partilha da China entre as grandes potências imperialistas. E a partir dessa partilha, a partir dessa divisão, a gente vê um apequenamento, uma humilhação do governo chinês, do governo imperial da China. E já havia no interior da sociedade chinesa diversos pontos e diversos motivos para descontentamento com a família real, com a família imperial. Porém, esses descontentamentos afloram, explodem de uma forma extraordinária quando os estrangeiros ocupam a China a partir da década de 60 do século XIX, mais ou menos há 150 anos. E nesse processo eclode uma revolução que vai ficar conhecida como Revolta dos Boxers. Revolta dos Boxers. Em uma referência aos lutadores, aos praticantes das artes marciais. Eles não lutavam boxe, eles lutavam kung fu, karatê, jiu-jitsu, alguma coisa muito parecida com isso, muay thai. Mas como os ocidentais não conheciam esses nomes, então chamaram, generalizaram como boxers, que era um esporte que estava começando a se popularizar entre os militares ocidentais. Então, esses movimentos populares se rebelam ainda no século XIX. Essa rebelião se estende até a década de 30 do século XX. São mais ou menos 70 ou 80 anos de movimentos rebeldes dentro da China, tentando expulsar o invasor europeu. Em 1939, na verdade em 1936, o Japão invade uma parte da China conhecida como Manchúria. E em 1939 ele invade o resto da China. Então todo o grande país da China, que é um pouquinho maior do que o território brasileiro, ficou sob o domínio dos japoneses. Então começa a segunda fase da Revolução Chinesa. Nessa fase, já não temos mais a revolta dos boxers, nós não temos mais uma revolta meramente anti-imperialista. Agora é um processo de guerra, de descolonização, de expulsão de um inimigo comum ao mundo ocidental, no caso do Japão, que é uma potência pertencente ao eixo. Então, os movimentos populares começam a ser apoiados de fora para dentro. E nós vamos ver a divisão dos movimentos populares em dois grandes blocos. Um bloco liderado por um general legalista, fiel ao imperador, chamado Chiang Kai-shek. Estes serão apoiados pelos Estados Unidos. Note, o que Chiang Kai-shek quer não é uma revolução social na China, ele quer o nacionalismo, é a chamada China nacionalista, que é expulsar as influências estrangeiras, mas manter as estruturas sociais tradicionais. O outro movimento é liderado por Mao Tse-tung. Você poderá eventualmente encontrar em alguma literatura como Mao Zedong. E este movimento, ele queria realmente reformular todas as estruturas nas bases sociais, inclusive reformular o mandarinato, que é alguma coisa muito parecida com o sistema feudal prevalecente na Idade Média europeia. Ele queria a nacionalização de todos os bens dos estrangeiros, ele queria, enfim, implantar o socialismo. Este movimento de Mao Tse-tung vai ser apoiado pela União Soviética. Fim da guerra em 1945, com a rendição do Japão, a monarquia foi restabelecida. Ou seja, aparentemente uma vitória parcial, uma primeira vitória do grupo nacionalista liderado por Chiang Kai-shek. Os japoneses estão fora da China, o imperador está de novo no seu trono e a China está passando por uma guerra civil agora, não mais entre boxers, não mais entre movimentos populares e estrangeiros, mas agora entre socialistas e capitalistas. O movimento socialista, durante a Segunda Guerra Mundial, ele
se ocupou muito de trabalhar com as bases populares. Eles estiveram muito em contato com os camponeses, muito em contato com os operários, com os militares chineses. E agora que a guerra acabou, essas pessoas tomaram partido do socialismo porque a proposta era muito boa. Eles queriam acabar com o mandarinato, com a exploração dos mandarins, que eram uma espécie de senhor feudal na China, que já durava 5.000 anos. 5.000 anos. E o povo estava realmente muito cansado dessa humilhação toda que os mandarins produziam. Então, óbvio que a população chinesa apoiou o movimento socialista. Então, em 49, Chiang Kai-shek e as forças nacionalistas fogem da China continental, se abrigam na China insular, numa ilha chamada Formosa ou Taiwan. E lá eles constituem uma China chamada China nacionalista. No continente é estabelecida a República Popular da China, sob liderança de Mao Tse-tung e do Partido Comunista Chinês. Muito bem. Deste ponto em diante, o Partido Comunista passa a trabalhar, a partir de 1949, passa a trabalhar para tirar a China do abismo em que ela estava. Em que abismo? Abismo de miséria, população muito pobre, de analfabetismo, baixíssimos índices de escolaridade, baixíssimos índices de desenvolvimento humano, baixíssimos índices das questões sanitárias, das questões de saúde pública. Então a Revolução passa a focar nisso. Mas havia um problema muito grande também, além da pobreza e dessa questão estrutural. Havia um enorme déficit econômico. As atividades econômicas na China eram muito precárias, muito antigas, e suas estruturas estavam completamente anacrônicas, não tinha como se inserir no mundo do século XX. Então a China começa um projeto chamado Grande Salto para Frente, cujo objetivo é aparelhar a China para alcançar alguma coisa de competição com as nações do mundo ocidental. No entretanto, essas ações foram limitadas por questões financeiras, questões orçamentárias. Havia demanda demais de recursos e recursos de menos. A China não pôde ser apoiada pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam apoiando as nações europeias com o Plano Marshall, o Japão com o Plano Marshall, e não tinham nenhum interesse de apoiar um governo socialista. A União Soviética, através do Comintern, estava apoiando as nações da Europa Oriental e se reestruturando, se reconstruindo, porque toda a parte da chamada Rússia ou União Soviética Europeia, que fica ali, se você pegar o mapa, mais ou menos acha a Finlândia, o mapa mundi, trace uma linha da Finlândia em linha reta na direção da Arábia Saudita. Quando acabar o território russo, o que tiver na sua mão esquerda é a chamada Rússia Europeia, o que tiver na sua mão direita é a chamada Rússia Asiática. Essa parte europeia foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Então, os russos estão reconstruindo a parte europeia do seu país e reconstruindo a Europa Oriental. Então, não podiam dar apoio, não podiam dar atenção para a China, mesmo sendo ela uma camarada comunista. Ok, então, em razão disso, a gente vai ver um fracasso do plano Grande Salto para Frente, em razão das limitações de orçamento, em razão da falta de apoio internacional, em razão das enormes dificuldades e do enorme despreparo de sua população, constituída de mais de 2 para cada 3 analfabetos. De cada 3 cidadãos, 2 eram analfabetos ou mais do que isso. Então, essa situação muito, muito séria fez com que a China mudasse um pouco de rumo. E ela vai ver a segunda fase da Revolução, que é conhecida como a Revolução Cultural. Então, nesse momento, a China passa a investir na educação de educadores, na educação de jovens, na educação de crianças. A China passa a desenvolver grandes programas de controle de natalidade e de alimentação pública e popular. Muito bem.
programas de moradia também são desenvolvidos, programas agrários, como, por exemplo, reforma agrária em algumas regiões e a constituição de fazendas coletivas em outras. Tudo isso com o intuito de minimizar a fome. Esta revolução cultural se estende da década de 60 até final da até meados da década de 90, na verdade. Quando então a China toma outro rumo, que é o rumo da abertura. Essa abertura da China que acontece na década de 90, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, é impulsionada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos se voltam para a China, porque nessa época eles estão fazendo um grande esforço para destruir a União Soviética e pôr fim na extenuante, demorada e arrastante longa Guerra Fria. Então, os Estados Unidos apoiam e investem em inúmera quantidade de recursos líquidos na China. O Japão, antigo inimigo tradicional da China, também é motivado a fazer esse mesmo tipo de investimento. E, finalmente, a Coreia também é convidada a participar do clube dos 3 grandes investidores que vão modificar o futuro e a história da China socialista. Então, a partir da década de 90, nós temos aí uma injeção enorme de capitais estrangeiros na China, o que faz com que o país tenha um processo de desenvolvimento simplesmente fantástico. Muito bem. Devemos ainda, na verdade, lembrar que nesse processo de abertura da China vai acontecer um fenômeno conhecido como Primavera Chinesa. O que foi a Primavera Chinesa? Esse termo primavera é uma referência ao que aconteceu lá no século XIX, conhecido como Primavera dos Povos. Depois a gente vai ter na década de 60, na Europa, a Primavera de Praga, e agora a Primavera Chinesa. Mais tarde, já no século XXI, a gente vai ter outra primavera, que é a famosa Primavera Árabe, que é outro assunto. Por que primavera? Porque é um período de florescimento de ideias libertárias. O povo chinês se levanta contra a opressão do PCC, Partido Comunista Chinês, que mantém na China um regime de partido único e a opressão violentíssima a nível das ideias e a nível também da economia e a nível policial. Então, essas são as principais fases da Revolução Chinesa. Esteja atento para isso, leia o seu material didático. Qualquer dúvida, consulte seu professor. Bons estudos!